Como desenvolver o pensamento complexo na sua equipe? Vem comigo na reflexão de hoje. Esse vídeo é uma continuação do que lançamos na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre a importância de desenvolver um pensamento complexo. Por que desenvolver um pensamento complexo? E agora nós vamos falar o seguinte: você gestor, você líder que tem uma equipe que precisa que a sua equipe responda aos desafios do dia a dia de maior complexidade, com mais tranquilidade. A tendência da vida é se complexificar. A célula vai se complexificando, né? A história da vida nesse planeta é um processo de complexificação. Uma tecnologia que você cria, você vai melhorando, ela vai aumentando a complexidade. A cada novo iPhone que é lançado tem mais complexidade, a cada novo carro que é lançado tem mais complexidade, ou seja, sempre o novo é mais complexo, ou seja, tem mais elementos. Se você perceber, até o nosso estúdio aqui aumentou a complexidade em relação aos anteriores. Se você for olhando no passado, era uma parede branca, depois foi aumentando a quantidade de informações, agora nós estamos num ambiente mais amplo, com mais informações ainda, ou seja, a tendência do processo de desenvolvimento é aumento de complexidade. Então, é isso que a vida vai nos convidar. A empresa vai aumentar a complexidade, o mercado vai aumentar a complexidade. Então não tem um outro jeito, a não ser a gente se dar conta do seguinte: se o mundo está se complexificando, eu preciso também aumentar a complexidade do meu pensamento, da forma como eu vejo o mundo e interajo com o mundo. Agora, como fazer isso com a minha equipe, Gilberto? O que eu preciso treinar na minha equipe para que ela possa desenvolver um pensamento mais complexo? Vamos às 3 dicas de ouro aqui para você. A primeira coisa que você precisa trabalhar com a sua equipe é a visão sistêmica, ou seja, as pessoas aprenderem a ler o contexto da forma mais ampla possível. Um cliente reclamou, vamos entender toda a história do que aconteceu. O que o cliente comprou, o que ele esperava, quem que o atendeu, o que aconteceu, qual é a reclamação do cliente. E à luz disso, agora a gente tem um contexto mais amplo. Vamos entender se envolve a área administrativa, se envolve a área de logística da entrega ou a área de fabricação. Vamos ouvir as pessoas, porque quanto mais informações você tiver, mais complexidade terá o seu pensamento. Então, ter mais informações antes de sair tomando decisão e fazendo as coisas ajuda a desenvolver um pensamento complexo. É aquela paradinha do que antes de fazer, vamos pensar, vamos analisar, vamos buscar mais informações para que a gente possa ser mais assertivo. É assim que você treina. Gilberto, mas isso dá trabalho. Bem-vindo ao aumento de complexidade. Você não vai aumentar a complexidade tomando comprimido. Você só vai aumentar a complexidade, de fato, exercitando, quer seja o seu cérebro, as suas emoções, o seu corpo. Tudo, aumento de complexidade é aumento de potência e gasta energia para isso. Então, visão sistêmica é o primeiro. Segundo, Gilberto, pensamento estratégico. Como assim? Pois é, nós temos que, à luz do que identificamos na leitura de contexto, considerar o seguinte: dados os recursos que temos, qual é a melhor forma de agirmos nesse contexto que estamos vivendo. O Cortella tem um vídeo na internet muito famoso, aliás, eu adoro o Cortella, e essa frase dele é uma frase magnífica para explicar a excelência. Ele diz que excelência é você fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem, até que você tenha recursos melhores ainda para fazer ainda melhor. Então isso é maravilhoso, ou seja, isso é pensamento estratégico. Uma vez que eu fiz uma boa análise do contexto, eu preciso olhar o seguinte: quais são os recursos que nós temos? O que está à nossa disposição nesse momento? E dado o que aconteceu, dado o que está acontecendo, qual é a melhor forma da gente agir diante disso? Mas temos que considerar o que temos, porque não adianta eu ficar sonhando com um monte de coisa que eu não tenho, recurso que eu não tenho, orçamento que eu não tenho, tecnologia que eu não tenho, estrutura que eu não tenho, espaço. Porque se a gente tivesse um avião a jato, porque se a gente tivesse a tecnologia tal, se nós tivéssemos mais pessoas. Meu filho, não tem. Senão vamos ter que criar uma solução a partir do que a gente tem na mão. E aí você tem que conectar o maior número de pontos possível, ou seja, eu tenho que pensar em como combinar os recursos disponíveis da forma mais inteligente. Poxa, mas aí eu tenho que investir tempo para pensar de novo. Não estamos falando de pensamento complexo? Tem que pensar. Pensar é de graça e não pensar custa muito caro. Então pensa antes de agir, para não ter arrependimento, para não ter desperdício, para não ter desgaste. Você pensa bem antes. E isso é trabalhar
na sua equipe o desenvolvimento do pensamento complexo. Mas você falou que eram 3 coisas, exatamente. A terceira coisa é treinar a sua equipe para a incerteza. Por quê? Porque as coisas não vão sair como a gente planejou. Não vai sair no prazo, não vai sair na qualidade, nem no custo que você tinha imaginado. Se você já reformou a sua casa, você já deve ter percebido isso. Você planeja tudo, coloca tudo no orçamento, numa planilha, no Excel, na sua agenda, combina com marceneiro, com eletricista, combina com pedreiro, com pintor. Você fala, tudo lindo, vou passar o Natal no meu apartamento novo, vou reformado, decorado, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. É puro estresse, porque se você não tiver uns 6 meses de antecedência, você não vai passar o Natal aí do jeito que você tinha sonhado, não. Mas é claro que um ou outro pode sair dentro do cronograma, mas é muito raro, ou seja, nós temos que nos preparar para a incerteza. Por mais que você planeje detalhadamente como vai ser a sua semana, um monte de coisa pode acontecer. Por mais que você planeje como é que vai ser a sua agenda amanhã, um monte de coisa pode mudar. Então imagina você fez com a sua equipe uma análise de contexto bem legal. Vocês pensaram, conectaram os pontos diante dos recursos que vocês têm. Você fala, então tá bom, então nós vamos fazer assim, assim, assado, cada um vai fazer tal coisa, tudo lindo, maravilhoso, plano de ação definido com todos os Ws e Hs que os consultores adoram. Aí chega o momento da execução, aí começa A, não saiu do jeito que a gente queria, B, não vai entregar a tempo, C, teve um problema na família, então temos que preparar a nossa equipe para as incertezas. Nós vamos dizer o seguinte, moçada, estamos saindo então da nossa análise com esse plano de ação. E ele é o plano de ação válido até que tenhamos novas informações relevantes que possam modificar o plano de ação. Então, tem que ter sim uma agenda estruturada, mas ao mesmo tempo com flexibilidade caso ela venha a ser alterada. Então veja, se a gente aprende a analisar o contexto, se a gente aprende conectar os pontos, as condições que nós temos para fazer o melhor possível diante da realidade que estamos vivendo. E se nos preparamos para a incerteza, bem-vindo a um pensamento mais complexo. Quanto mais e melhor fizermos isso, mais complexo será o nosso pensamento. Então aqui tem 3 coisas que você pode trabalhar no dia a dia com a sua equipe para desenvolver um pensamento complexo. Lembre-se, se você está acompanhando os vídeos aqui do nosso canal, percebendo que eles constroem valor, dispare aí nos grupos que você faz parte de WhatsApp. O objetivo aqui é que a gente possa contribuir com o maior número de pessoas. Deixe o seu like aí. E se você quiser ter mais informações sobre conteúdos de gestão, também procure lá o material no canal da Nortus, o site da Nortus. Há muito material legal, artigos, vídeos com conteúdos sensacionais, com outros consultores além de mim. Tá bom? Um grande abraço, quarta-feira que vem te espero aqui com uma nova reflexão. Até lá, tchau, tchau.